Querido. Tive a impressão de ter ouvido e fui puxado de volta de uma sonolência suave. Quando abri os olhos, vi inúmeras partículas ínfimas flutuando dentro de uma luz laranja. A visão embaçada foi entrando em foco gradativamente. Um tecido branco balançava. Eram cortinas. Havia uma esquadria prateada. É um vidro antigo. Galhos balançavam. Os céus estavam tingidos na cor do sol que começava a se pôr. E uma nuvem comprida gerada por gases de aviões se esticava devagar. Quando ergui o corpo, inalando um ar empoeirado, enxerguei as costas de uma garota que estava usando um uniforme escolar, parada diante de um quadro negro de cor verde escura. O apagador deslizou com um e limpou as letras escritas com giz branco. Kirigaya? Ao ser chamado outra vez, eu movi os olhos e eles se encontraram com os de outra aluna, que me encarava de cima com uma cara um tanto desconfortável e impaciente. Eu queria tirar essa carteira. Ai, pelo visto eu tinha caído no sono durante a aula e já era o horário da faxina. Foi mal. Tá. Eu murmurei, enroscando os dedos na bolsa pendurada na carteira e me levantando. O centro da minha cabeça estava pesado. Eu estava cansado, como se tivesse acabado de ver um filme longo. Muito longo. Não conseguia me lembrar de nada da história, mas parecia que os resquícios de emoções profundas e agressivas estavam grudados na minha mente. Balancei a cabeça com força. Deixei de olhar para as alunas que ficaram com expressões perplexas e, enquanto eu andava para a saída na parte de trás da sala de aula, comentei baixinho. Foi só um sonho. Beleza. Eu só tinha cochilado um pouco na sala de aula, mas a impressão que eu tinha era de que tive um sonho muito longo. Um sonho divertido, sôfrego e triste. Tentei me lembrar do que se tratava enquanto andava pelo corredor vazio, só que eu não consegui de jeito nenhum. Desisti e troquei os sapatos na entrada. Quando eu saí pelos portões da frente, os ventos frios e secos do outono balançaram minha franja. Um pouco comprida demais. Pendurei a bolsa da escola no ombro esquerdo. Enfiei as mãos nos bolsos da calça do uniforme e comecei a andar com o rosto meio abaixado. Mais à frente, alguns alunos estavam conversando, bem felizes e tal. Eu enfiei fundo os fones do tocador de música nos ouvidos, para cortar o diálogo cheio de sonhos, esperanças, paixões, amizades. Curvei as costas para seguir o caminho para casa. Na loja de conveniência do trajeto, olhei para todas as revistas de games que foram lançadas nessa semana, e comprei aquela que tinha mais páginas sobre o serviço oficial do Sword Art Online, que na verdade ia começar em cerca de um mês. Aproveitei também para carregar um pouco da minha carteira digital de jogos online. Eu normalmente não teria esse trabalho se eu tivesse um cartão de crédito. Já tinha insinuado o fato para minha mãe, mas ela meio que negou, então... Ela falou que eu só podia ter um se eu entrar na faculdade. Só que eu não fiquei insatisfeito, pois eu tava grato, né? Só por receber mesada, quando eu, na verdade, nem era seu filho biológico. Beleza, bora lá acabar com o dinheiro vivo e digitalizar tudo. Foi o que eu pensei quando eu tava passando pelas portas automáticas e saindo da loja. Então eu percebi como um grupo com 5 pessoas que não estava presente na hora. Eles estavam sentados num canto do estacionamento. Deviam ter chegado enquanto eu estava concentrado nas revistas, né? Mas no entorno do grupo, que deixava ecoar risadas bem altas, estavam espalhados pacotes de pães, doces, salgadinhos. Pelo uniforme, provavelmente eram alunos do mesmo ginasial que eu. Naturalmente, eu ignorei eles e fiz menção de ir embora. Mas foi nessa hora. Um deles me voltou a olhar muito atento. Esse aluno que era pequeno a ponto de parecer um menino do primário, se não fosse pelo seu uniforme, era um conhecido, apesar de ser outra classe. Aliás, até uma época era um amigo. Ele também tinha participado do teste beta da Sword Art Online.
que ocorreu durante as férias de verão, né? Foi quase que um milagre 2 pessoas do mesmo ano escolar, de mesmo ginasial, terem sido sorteadas quando só 1000 pessoas seriam escolhidas em todo o país. Isso fez com que eu, nada sociável, o contasse ativamente depois de escutar os boatos. Minhas interações com ele se iniciaram logo antes das férias e acabaram junto das férias, mais precisamente quando o verão teste beta do Saul foi finalizado. Durante os testes, formávamos uma party no mundo virtual, uma vez a cada 3 dias, e até que a gente se dava bem. Mas quando o segundo período do ano letivo começou e nos encontramos na escola, surgiu o meu lado bizarro. O hábito de pensar: quem será essa pessoa de verdade? Em relação a alguém que estava diante dos meus olhos, que supostamente eu conhecia bem. Eu tinha a sensação de que havia alguém desconhecido dentro da pessoa de carne e osso. E quando isso acontecia, não conseguia mais ser verdadeiramente um amigo. Por vezes, chegava a ser assim até com os meus pais e com a minha irmã. Ele havia demonstrado que queria ser um amigo tanto no serviço oficial do SAL, que começaria em outubro, quanto na escola no mundo real, mas, eventualmente, percebeu meu comportamento e foi se afastando. Posteriormente, nós não nos falamos mais. E por que esse garoto estava matando tempo no estacionamento de uma loja de conveniência, acompanhado de alunos de uma categoria com que não parecia ter relação alguma? Eu descobri o motivo pelo olhar suplicante, pelas palavras ditas pelo aluno do seu lado, com uma cabeça que me lembrava um pudim. Aí, que foi? Tá olhando o quê? Os 3 outros franziram o senho e encolheram a boca, ameaçando com e quê? Em suma, o garoto tinha sido notado pelo grupo meio delinquente da classe e estava sendo obrigado a dar dinheiro. Ia ser meio que um tarefeiro, um pau mandado. E estava buscando minha ajuda com o olhar. Aí, você não quer ir embora junto comigo? Era tudo o que eu precisava ter dito, mas não disse. A minha boca não se moveu de forma alguma. O que consegui empurrar para fora da garganta, que parecia colada, foi nada. Foi só esse comentário arranhado. Então, eu abandonei alguém que era um amigo até um mês atrás. E eu comecei a andar. Ele não disse nada, mas eu consegui ver pelo canto do olho como o rosto infantil se torceu, como se ele fosse chorar. Saí do terreno da loja de conveniência às pressas e andei desanimado, com as costas curvadas, pela rua em que a cor do crepúsculo ficava forte. Sem pensar em nada, só andei, fitando o asfalto sob os pés. O sol às minhas costas foi se pondo com uma verdadeira velocidade, e a cidade logo foi envolta pelas trevas roxas. O trajeto para casa, com que eu deveria estar acostumado, era um local totalmente desconhecido. Os meus passos eram tudo que reverberavam na rua, sem pessoas ou carros. Paf, 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 chá, chá, chá. Hã? Ué? Eu parei quando percebi o chão de asfalto havia se tornado uma grama fina e curta. Havia algum lugar não pavimentado no trajeto para casa? Eu ergui o rosto, então o que saltou aos meus olhos não foi a via local da cidade de Kawagoe, da província de Saitama, e sim uma pequena trilha que atravessava uma floresta densa. Depois de olhar um pouco para os arredores, eu observei meu próprio corpo. O uniforme preto que eu estava usando tinha desaparecido e se tornado uma túnica anil e uma armadura de couro. Haviam luvas de couro, sem os dedos nas mãos, e as botas de cano curto com rubites metálicos nos pés. E nas minhas costas, em vez da bolsa escolar pendurada no ombro, havia uma espada curta, mas até que bastante pesada. Onde é que eu tô? Fiz esse comentário, mas não houve uma voz respondendo. Eu dei de ombros e comecei a andar pela trilha da floresta. Não tinha se passado nem um minuto quando minhas memórias foram estimuladas, como que recebendo cutuques. O formato da árvore antiga, com longos galhos retorcidos, e a sensação da grama sobre os pés. Aqui era a floresta que se estendia a noroeste da cidade dos começos, do primeiro andar de Enkrad. Nesse caso,
Se eu seguisse por esse caminho, chegaria à Vila Horunca. Precisava ir logo para a vila e ficar em uma hospedaria. Hoje eu queria só cair na cama, queria dormir outra vez, sem pensar em nada. Tá, eu continuei andando dentro da floresta, que parava somente o fraco luar azul. De súbito, tive a impressão de que tinha ouvido um grito fraco. Eu parei por um momento e depois comecei a andar de novo. À frente, as árvores acabavam do lado direito e o luar azul recaía sobre a trilha. Novamente, escutei o grito de alguém e também o rugido de um monstro que parecia rangindo. Eu segui em frente, temeroso, e me aproximei de onde as árvores acabavam. Espiei discretamente o outro lado do tronco grosso. Era uma área vazia, ampla, com um palco circular, e era meio iluminado por luzes meio brancas, meio azuladas. Sombras bizarras se mexiam. 5 ou 6 monstros que tinham o aspecto de plantas carnívoras gigantes debatiam tentáculos afiados. Quem estava cercado era um cara jovem que estava vestido de um jeito parecido com o meu. Ele estava gritando e agitando a espada com força. Mas os tentáculos dos monstros voltavam a crescer, por mais que fossem cortados um após o outro. E o perfil do cara era familiar. Ele tinha formado uma party comigo para coletarmos uns itens derrubados pelo monstros plantas juntos. O seu nome, se eu não estava enganado, era Copper. Mas por que ele estava cercado por tantos monstros? Independente de qual fosse o motivo, era meu companheiro, então eu precisava ajudá-lo. Mas apesar do que pensei, minhas pernas não se moviam, como se elas tivessem criado raízes. Não conseguia avançar um passo sequer. O Copper levou um golpe dos tentáculos na perna e caiu na grama. Os monstros foram se aproximando dele, abrindo e fechando as bocas, batendo os dentes com o que é humano. Copper, com expressão de desespero, estendeu a mão esquerda para mim. Mas a sua figura logo foi coberta por uma horda de monstros e, um pouco depois, houve um pequeno som de destruição e luzes azuis acenderam. Grunhi rouco e baixei a cabeça profundamente, como quando tinha abandonado um amigo diante da loja de conveniência. Encarando somente a grama sobre os pés, eu me levantei com lentidão. Virei o corpo e voltei a andar pela trilha fina. Meus passos eram as únicas coisas que reverberavam na floresta da noite do luar. Paf, 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 chá, chá, chá. Parei de repente, quando percebi. O chão de grama curta havia se tornado blocos de pedras azulados. Mas que isso? Eu levantei o rosto e não havia mais floresta do primeiro andar de Aincrad. Era um corredor mal iluminado, desconhecido. Devia ser algum lugar da área de labirintos, talvez. Mas, pelo aspecto, não era possível saber de qual andar que era o labirinto. Por ora, só tinha a opção de seguir em frente, praticamente sem me atentar, como o equipamento de todo o corpo e as espadas nas costas tinham mudado, né? Andei calado pelo corredor, andei, como se que seguisse minha própria sombra. O maior labirinto de Aincrad possuía cerca de 300 metros de diâmetro, e não era para haver um corredor reto tão longo. Pelo menos eu não me lembro de ser assim. Mas eu continuei a mover as pernas, sem parar a olhar para trás. Então tive a impressão de ter ouvido uma vozinha diante. Viram só? Eu falei pra vocês que ia ser tranquilinho. A gente vai conseguir chegar na linha de frente em pouco tempo. É disso que eu tô falando. Não era um grito, e sim uma exclamação feliz. Olha! E múltiplas comemorações se seguiram. Baú do tesouro! Que sorte! Eram vozes um tanto nostálgicas. Acelerando um pouco os passos, eu me apressei para ver a origem delas. Eventualmente, eu vi uma entrada quadrada na parede. Na frente, assim, meio que à esquerda. E dela vinham luzes amarelas, calorosas. Eu me movi com dedicação às pernas que, por algum motivo, pareciam pesadas. E cheguei à entrada. Eu dei uma espiada no interior pelo corredor e havia uma sala um pouco ampla. Na parede aos fundos, 4 jogadores estavam de costas para mim. Mesmo sem ver os seus rostos, eu soube quem eram de imediato. O lanceiro de cabelos enrolados com chapéu estranho era o Sasamaru. O alto com escudos e massa era o Tetsu. O pequeno de touca usando uma adaga era o Ducker. E a garota com lança curta e cabelos curtos era a Sati. Eram todos membros da guilda qual eu fazia parte. Enquanto o líder, Keita,
Tava indo negociar a compra da casa de jogador. Tínhamos vindo para a área de labirintos para conseguir uma verba para os móveis. Que bom. Estavam todos bem. Por algum motivo, eu pensei numa coisa dessas. Fiz menções de aportar os meus companheiros, mas mais uma vez a minha boca não se moveu. As pernas pareciam coladas no piso e não consegui decolá-las. Eu estava estático e, diante do meu olhar, os 4 baixaram o tronco. Estavam espiando um grande baú perto da parede. No instante que eu notei o fato, eu senti um calafrio nas costas. A classe de Ducker era de ladrão, e ele tocou naquele baú, muito animado, querendo desarmar a armadilha. Não! Para! Não! Eu gritei várias vezes mentalmente. Mas não houve voz. A minha vontade era de saltar para dentro, mas eu não estava conseguindo. O Ducker abriu a tampa do baú com ímpeto. No mesmo momento, um alarme ensurdecedor soou, e as portas à direita e à esquerda, que até então estavam escondidas, abriram suas bocarras. Vindo do outro lado, inúmeros monstros sedentos por sangue começaram a invadir o local. Um grito arranhado e desafinado escapou da minha garganta. Foi tudo que eu consegui fazer. O corpo não mexeu um dedo sequer e eu só pude ficar observando os companheiros serem cercados por monstros. O primeiro que morreu foi o Sasamaru. Em seguida foi o Ducker. Depois Tetsu se dissipou em partículas azuis. E Sati, a última, se virou e olhou para mim. Os lábios com um sorriso triste se moveram discretamente. No instante seguinte, armas e garras de monstros recaíram impiedosamente sobre ela, e o seu corpo delicado foi envolto por luzes azuis. Obrigada. E adeus. Eu soltei um berro sem som, e a Sati também desapareceu, virando incontáveis fragmentos de vidro. As dezenas de monstros igualmente sumiram, como que derretendo no ar. E a sala foi coberta por escuridão. Meu corpo finalmente se moveu e eu consegui ficar de joelhos. Você é um Peter! Você não tem nenhum direito de estar com a gente! Não, já chega. Eu não queria mais andar. Para de me mostrar isso. Eu não quero mais ver nada. Eu não quero mais ver nada. Eu me encolhi no piso gelado. Tampei os ouvidos, fechei os olhos com força. Mas as memórias vieram uma após a outra, aflorados sem dó como água gelada e me engolindo. Havia um dia de lutas no castelo flutuante de aço. Por 2 anos, no mundo de fadas, eu visei um céu sem fim. Projéteis vermelhos escuros voavam por terras devastadas sob o crepúsculo. Não queria mais me lembrar. Eu não queria saber o que acontecia depois. Apesar da minha súplica desesperada, a torrente de memórias continuava a vir, imparável. Fui repentinamente separado do mundo real. Despertei em uma clareira cercada por uma floresta densa. Andei guiado por sons desmachados e, quando cheguei aos pés das árvores gigantescas, eu o conheci. Lutamos contra goblins. A árvore gigante foi cortada. Houve uma longa viagem para o centro do mundo. Foram 2 anos dedicados aos treinos da academia. Ele sempre estava do meu lado, sorrindo tranquilamente. Ao lado dele, eu devia ser capaz de fazer qualquer coisa. Subimos a torre de giz lado a lado e derrotamos inimigos poderosos, uns após o outro. E finalmente chegamos ao topo. Trocamos espadas com a soberana do mundo. Ao final da luta longa e sôfrega, a vida dele foi... Levei as mãos à cabeça e berrei. Fui eu, a minha impotência, tolice, fraqueza. Eu matei o Yu-Gi-Oh! Sangue que não devia ter sido derramado foi derramado, e uma vida que não devia ter perdida foi perdida. Eu é que devia ter morrido. Eu, alguém que só tinha uma vida provisória, não tinha problema algum. Mas os papéis deviam ter sido invertidos.
Enquanto gritavam e batia, procurei pela espada nas costas com a mão para poder cortar o meu próprio pescoço, fincar no meu coração, não sei, alguma coisa. Mas os dedos não encontraram nada. Eu procurei pelos arredores, achando que tinha deixado cair, porém, tudo que tinha era um líquido pegajoso, negro, infindável. Eu rasguei o peito da minha camisa com as mãos. Dobrei os dedos da mão direita como garras e finquei no centro do meu peito. A pele rasgou e a carne foi arrancada. Mas eu não senti dor alguma. Com as mãos eu continuei abrindo buracos no peito. Assim eu poderia puxar o coração e esmagar ele. Era a única e última coisa que eu poderia fazer por ele. Por ele e pelas pessoas que eu tinha traído e abandonado até agora. De súbito alguém me chamou. Eu parei e voltei a olhar vazio para cima. Em algum momento, uma garota de cabelos castanhos tinha se colocado de pé do outro lado da escuridão. Com os olhos cor de avelã marejados, estavam me olhando fixamente. Junto com uma nova voz, mais uma pessoa apareceu, ficando do lado direito. Era uma garota de óculos. Ela também tinha lágrimas brilhando nos olhos depois das lentes. E mais uma pessoa, uma garota com cabelos aparados e um corte reto, estavam deixando lágrimas aflorarem em seus grandes olhos. A intenção e a emoção das três garotas percorreram o local como luzes e fluíram para dentro de mim. Asuna, Zenon, Sangu, eu sei que vocês querem me ajudar, me dizer que tá tudo bem, mas eu não mereço. Eu falei por todos. Eu sinto muito, Asuna. Eu sinto muito, Zenon. Me desculpa, Sangu. Mas eu não aguento mais lutar. Já chega. Sinto muito. Então, eu fui esmagar de uma vez só o coração que eu tinha arrancado do peito. Que droga! O que tá acontecendo com você, querido? Exclamou Takeru Higa, com voz rouca, enquanto se esforçava para ficar acordado. Porque a consciência fazia menção de se afastar, junto com o sangue que continuava a sair do ferimento de bala no ombro direito. Uma quantidade imensa de dados mnemônicos fluía dos Soul Translators, STLs, em que estavam conectadas a Asuna Yuki, Shino Asada e Suguha Kirigaya, a fim de completar a Fluctilight ferida de Kazuto Kirigaya. Era uma quantidade de dados que espantava até mesmo Higa, que já tinha feito diversos experimentos. Parecia até um milagre. Mas o gráfico 3D que demonstrava a atividade da Fluctilight de Kazuto, no canto superior esquerdo do monitor do terminal portátil, estava parado imediatamente antes da linha de recuperação de funções. Eu achei que 3 pessoas seriam suficientes. Higa grunhiu. Desse jeito, o sujeito, a autoimagem de Kazuto Kirigaya, que quase havia se recuperado, se conectaria somente às memórias sôfregas e torturosas. Em vez de se conectar com o mundo real, nada disso teria acontecido. E não conseguiria mais sair dali. O que eu aguardava era um pesadelo que se repetia eternamente. Consegui afirmar que, se para acabar assim, teria sido melhor continuar com suas funções interrompidas. Se houvesse pelo menos mais uma pessoa, alguém fortemente envolvido com Kazuto e com acúmulos de imagem fortes. Contudo, de acordo com o tenente-coronel Seijiro Kikuoka, as 3 garotas que já estavam conectadas eram, sem dúvidas, as pessoas que mais bem conheciam e mais amavam Kazuto Kirigaya no mundo real. Além disso, não havia mais STLs utilizáveis na filial da Hatch, ou no Ocean Turtle. Precisamos de mais uma pessoa. Vamos lá, pensa. Quem mais podemos ligar a ele? Alguém com uma imagem mental forte o suficiente para consertá-lo. Mas o que é essa conexão? Enquanto sibilava atônito, aproximou do terminal os óculos sujos de sangue e suor. Não havia percebido até então, porém, na janela que mostrava o estado de Kazuto Kirigaya, havia mais uma linha, além das 3 que tinham vindo do STL das garotas.
uma linha cinza muito clara que se esticava debaixo de fora da tela. Como que sendo atraído, usou o dedo indicador direito para mexer na tela touch e deslizar para cima. A imagem foi movida e a origem da linha cinza ficou clara. Tá vindo de um objeto de dentro do submundo? O main visualizer era um armazenador de dados gigantescos no centro do Light Cube Cluster, no qual ficavam guardadas as almas dos submundanos. O que ficava armazenado aí eram apenas objetos, como relevo, construções e itens que formavam o Underworld. Não devia haver nenhuma alma humana, mas... objetos. Memórias como objetos. Foi o que Rika falou, inconscientemente, raciocinando a toda velocidade. As memórias das Fluctilights e os objetos do submundo têm um formato de dados igual. Então, se alguém gravar a sua intenção, a sua energia em algum objeto, isso poderia funcionar como uma Fluctilight provisória? Apesar da suposição ser sua, Rika tinha suas dúvidas. Se uma coisa dessas fosse possível, no Underworld seria possível de controlar objetos sem vidas com a força da vontade do seu dono. Mas parecia que essa linha de conexão fraca e instável era sua única esperança. Não fazia ideia do que aconteceria e se a situação melhoraria ou pioraria com isso, mas mesmo assim tomou uma difícil decisão e liberou a rede que seguia do main visualizer para o STL de Kazuto. Beleza, tá na hora de você acordar. Querido. Um instante antes do coração ser destruído, uma nova voz chamou meu nome. Uma voz forte e calorosa que me envolvia. Querido. Eu ergui o rosto, muito devagar, e vi. No local em que só existia escuridão infinita até o momento antes, ele estava firmemente de pé, com as suas duas pernas. Não havia uma mancha sequer na roupa azul. Os cabelos enrolados, cor de linho, brilhavam sedosos, mesmo nas trevas, e os lábios esboçavam um sorriso tranquilo. Os olhos, de verde profundo por sua vez, estavam cheios de um brilho gentil e forte, como sempre estiveram. Quando percebi, tinha afastado as mãos do peito e a ferida tinha desaparecido. E, estendendo-as, me levantei. A voz que chamava o nome dele escapou discretamente de lábios que tremiam. Yu-Gi-Oh! E mais uma vez. Você tá vivo. Yu-Gi-Oh! Meu grande amigo e melhor parceiro de todos. Yu-Gi-Oh! Deixou transparecer um pouco de tristeza no sorriso e balançou a cabeça suavemente. Eu sou o Yu-Gi-Oh! Que vive em você, na sua memória. E também sou um pedaço da minha memória que deixei pra você. O pedaço da memória? Lembrança? Lembrança? Isso mesmo. Pensa no que dissemos um pro outro. Você lembra? E o Joe estendeu a mão direita e pressionou contra o próprio peito. Como as nossas memórias vivem pra sempre, eu não parti. Eu tô bem aqui. Nossas memórias. Eu fiz exatamente o mesmo gesto, como se fosse um reflexo. E continuei. Ficam bem aqui. E o Joe sorriu outra vez, e Asuna se adiantou para ficar do lado dele. Ela disse: É o nosso coração que nos conecta. Estamos sempre com você. Sinon se adiantou do lado oposto e, balançando os cabelos presos nas laterais do rosto, assentiu. Por mais distantes, estamos aqui de verdade. Sempre. Mesmo depois de dizer adeus. Sugurra deu um salto para ficar do lado dela e prosseguiu com uma voz clara. As nossas lembranças e sentimentos são o que nos mantém juntos. Para sempre. Por fim, gotas quentes e transparentes afloraram dos meus olhos. Eu dei um passo para frente e espiei com atenção os olhos do meu grande amigo. Tudo bem. Yu-Gi-Oh! Eu posso voltar a andar outra vez? A resposta foi rápida e inabalável. Mas é claro, querido. Todo mundo tá esperando por você. Agora vamos. As mãos que estendemos se tocaram. As mãos de Asuna, Sino, Sugu também foram sobrepostas.
No instante seguinte, os 4 se tornaram ondas de luz branca e fluíram para dentro de mim. E